Olá, o Interação Comunitária tem o prazer de receber o nosso atleta da cidade de Bauru, Marcos Pantaleão. O repórter Rafael de Paula esteve presente e fez uma matéria magnífica com ele. Vamos conferir a matéria. E hoje o programa Interação Comunitária está aqui na Academia Toca do Leão, do grupo de boxe Leões do Ringue. A respeito do assunto, vou conversar agora com Marcos Pantaleão, ele que é treinador e idealizador do projeto Leões do Ringue. Marcos, com quantos anos você começou sua carreira no boxe e como foi o seu começo? Eu comecei minha carreira já meio tarde, eu comecei com 22 anos, que é a idade que geralmente o lutador está explodindo, né? Já está passando até para o profissional. E foi de forma bem... Não esperava que fosse virar um lutador e nem tampouco ter um projeto como a gente tem hoje. Foi por acaso e foi com o intuito de perder peso e desestressar, né? Eu não me via como um lutador de boxe, mas as coisas foram acontecendo e quando eu vi eu já estava subindo no ringue pela primeira vez num campeonato Jogos Abertos do Interior em 1992 e dali eu não parei mais e demos início ao nosso projeto. Terminei a carreira, né, porque a idade, todo atleta tem um prazo de validade e o meu já venceu e nós paramos e iniciamos o projeto, né, com a equipe de boxe Leões do Ringue, onde hoje nós temos aí alguns frutos, né? O Thiago, que é campeão na categoria 7.5, temos o Jefferson Ramos, que é o nosso garoto prodígio, com 16 anos, que já foi campeão na categoria cadete e no último dia 4 foi medalha de bronze na Copa Rodel, em Sorocaba, num campeonato adulto. É um garoto aí que promete e estamos investindo nele. E minha carreira basicamente se deu nisso, né? Como atleta. Em relação aos Leões do Ringue, como que surgiu e como está a equipe hoje? Leões do Ringue surgiu em 2002. Eu terminei minha carreira em 2001. Em 2002 nós montamos uma escolinha de boxe num bairro aqui na cidade. E ali a gente começou a treinar com jovens e tal. O Thiago surgiu nesse projeto e hoje nós temos o nosso espaço, graças a Deus e a muito esforço. E hoje nós temos um lugar que chama-se Toca do Leão, não é à toa, porque aqui é a nossa casa. Estamos longe do ideal, né? Que ainda falta muita coisa, mas aos poucos a gente está conseguindo. E eu tenho certeza que a médio prazo nós vamos ter aí uma equipe grande e porque nós já chegamos, todos os campeonatos que nós entramos, difícil, praticamente nenhum nós ficamos fora. Sempre tem alguém nosso no pódio. Inclusive, 2 semanas atrás, com 2 medalhas. Então, nós vamos formar mais atletas e a equipe está crescendo. E hoje, em Bauru, boxe competitivo é Toca do Leão, é Leões do Ringue. Não tem outro. Marcos, falando do boxe, algumas pessoas dizem que o boxe sofre uma crise graças à ascensão do MMA. Como você vê as artes marciais mistas e você acredita que essa crise realmente exista? Eu sou suspeito a falar, tá? Porque eu venho da modalidade, eu gosto do que eu faço e eu tenho notícias que de repente a população leiga, entre aspas, não tem. Mas o boxe ele deu uma fraquejada, vamos dizer assim, porque o MMA surgiu como bull, né? A modalidade do momento e não é bem assim que funciona. Se você for no México hoje, a maioria das praças tem um ringue de boxe. E se você no México perguntar quem é o grande campeão de MMA, eles nem sabem o que é MMA, praticamente.
Por quê? A nobre arte impera. No Brasil, o MMA explodiu por causa da mídia, né? Mas se você parar para analisar, é meio difícil você criticar ou falar disso ou daquilo. Porque o boxe nós temos as regras, né? O atleta, se ele tomou 3, 4 golpes e sem reação o juiz abre contagem protetora. E às vezes você vê numa outra modalidade um sangramento sem, né, aquela coisa, posso dizer que horrível, que eu não gosto de ver. Mas podemos dizer que a nossa modalidade está ressurgindo, né? Depois das Olimpíadas, com as medalhas olímpicas que nós tivemos, graças ao Esquiva Falcão, Yamaguchi e Adriana, né? Adriana, que foi medalha de bronze, que eu não recordo o sobrenome dela. E o boxe tem sido muito procurado porque para condicionamento físico. Muitas mulheres, principalmente o público feminino, procura muito, porque em uma aula de boxe, de 1 hora, 1h30, você pode perder até 1.000 calorias. Você pode queimar até 1.000 calorias. Então, a mulherada vem para isso mesmo. Além de ser usado como ferramenta anti-estresse, né? Porque a atividade física é intensa, principalmente de socos, né? No saco. Muita gente imagina ali, muita mulher imagina o marido, imagina o chefe, entendeu? E ali ela descarrega toda aquela tensão do dia a dia. Mas, na minha opinião, o boxe deu uma caída sim, mas está ressurgindo, né? E vai voltar com grande força, porque está surgindo aí grandes nomes no boxe brasileiro, como o próprio Yamaguchi, o próprio Esquiva Falcão, temos o Mike Oliveira, o Mike Carvalho, que estão lutando lá fora. Tem mais uma série de atletas aí que estão subindo no ranking mundial, inclusive o Tyson Tigre Gonzaga, que muita gente não sabe o que é, mas foi campeão mundial há 3 semanas atrás. Se você procurar lá, você vai ver que foi um campeão mundial que o Brasil já tem. Não é um conselho mundial, né, a entidade que ele foi campeão, mas é uma entidade um pouco menos de nome, um nome mas foi campeão mundial. Então nós estamos surgindo aí, vamos ressurgir, vamos voltar com a corda toda. Qual que é o maior nome do boxe mundial na atualidade? Na atualidade eu não sei pronunciar, esse aí mesmo. Tem o Manny Pacquiao, né, na categoria dele, que é um lutador que unificou todos os títulos, que esse eu sei pronunciar, o outro eu nem vou tentar, mas é um grande nome também que eu não vou dizer porque eu não sei. Mas nós estamos apostando aí nos brasileiros, chegando aí entre os grandes nomes que vão surgir ainda, né? Ser atleta profissional no Brasil não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas também não é impossível, tá? Como eu disse, o atleta ele tem meio que um prazo de validade, então tem que ser tudo calculado minuciosamente. Nós temos chance hoje de profissionalizar o Thiago, dependendo do que acontecer o resto do ano e no ano que vem. Ele querendo, nós vamos botar ele no boxe profissional. Já tarde, entre aspas, porque hoje ele já está com 27 anos. E o Jefferson, que é o nosso garoto prodígio, né? Nosso Tiquiliro Ramos, ele está com 16 anos. Então ele tem aí muita coisa pela frente. Ele é da categoria cadete e ainda tem 1 ano como cadete, depois ainda tem 2 anos como juvenil, para depois entrar no adulto. Aí no adulto ele pode ficar 3, 4, 5 anos, e dependendo de como ele estiver se portando, ele pode optar em se profissionalizar ou continuar no boxe olímpico, né? Mas boxe profissional no Brasil hoje é complicado. O interessante, o melhor é quando você passa a fazer lutas extras, né? Em lutas preliminares de grandes combates,
onde os empresários internacionais te observam, né, e acabam te convidando para lutar lá fora. Aí você recebe um pouquinho melhor, porque no Brasil hoje, para você ter uma ideia, tem lutador que sobe no ringue por R$200 o round, né? Ele faz uma luta amador aí, uma luta profissional de 6 rounds, e no qual ele vai ganhar R$200 por round que ele permanecer. Isso é usado para promover o oponente dele, né? O que está pagando para ele lutar. Geralmente não tem muita técnica, é uma luta bem ruim, mas é só para promover o outro. Tipo, o cara tem 12 lutas, 11 por nocaute. Aí, nossa, o cartel do cara é muito bom. Só que se você puxar e ver os adversários, os 11 nocaute, você vai ver que ele não tinha condição nenhuma. Entendeu? É só para promover o cartel. Quando se fala em boxe, as pessoas pensam, o senso comum é que é um esporte violento. O boxe realmente é violento ou é mais técnica do que os golpes em si? Eu vou te responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Futebol é violento? Então fica no ar, ponto de interrogação. Qual o objetivo do futebol? Pegar-se a bola, driblar, chegar e colocar dentro do gol. Só que nesse trajeto, o que você vê? Você vê lutador dando voadora no outro, você vê lutador dando cabeçada, lutador não, jogador, né? Porque o lutador, vamos mudar um pouquinho. Você vê o jogador dando cotovelada, dando cabeçada, isso não está previsto na regra do futebol. Agora vamos trazer para o boxe. Boxe você aprende a bater, você aprende a se defender, existe toda uma proteção, a regra protege o lutador, tá? E todo lutador, quando ele sobe no ringue, ele sabe o que ele tem que fazer. E ele sabe que aqui ele vai trocar soco, entendeu? Ele vai bater e ele vai apanhar, ele está subindo consciente. Não, se tem um golpe, por exemplo, nas costas, o juiz para a luta. Por quê? Está errado. Se tem um golpe na nuca, o juiz para a luta. Por quê? Está errado. Agora, eu te pergunto novamente, boxe é violento? Sobe lá em cima quem quer, entendeu? Então, diante disso, eu digo que o boxe não é violento. Porque você tem todo um... Boxe olímpico, por exemplo, tem o capacete, que protege o rosto, as luvas são um pouco maiores, entendeu? Então, não vejo violência. E a maioria dos lutadores, não vou dizer 100%, porque estaria, de repente, até sendo leviano, mas posso dizer que 98% dos atletas de luta, não só do boxe, mas de luta, são pessoas disciplinadas que não vão usar o que sabem para agredir outras pessoas, outros leigos. Por quê? Eles estariam machucando, até colocando em risco a vida de outra pessoa. Então, na minha opinião, o boxe não é violento, não, senhor. Você, em uma época, chegou a usar o boxe como ferramenta social. Exatamente. Eu, na ocasião, né, antes do término da minha carreira, um pouquinho depois, nós tivemos um projeto que foi desenvolvido dentro da penitenciária, né, aqui na nossa cidade, no qual todos os finais de semana eu ia, né, treinar e dar treino para alguns presos, né, que tinham bom comportamento e que gostavam do esporte. E isso ajudava muito a nossa equipe, porque ali dentro daquele estabelecimento prisional é onde nós fazíamos os nossos sparrings. Né? Sparring, para quem não sabe, é uma simulação de luta. É bem real, é bem próximo daquilo que seria um combate real. E ali dentro nós tínhamos material humano para trabalhar esse tipo de coisa. E trabalhando o social também, porque nós temos conhecimento de alguns presos que aprenderam aqui e que saíram e continuaram e foram campeões também. Não só dentro da modalidade, como deixaram a vida do crime e hoje estão totalmente ressocializados. O Interação Comunitária está apresentando a entrevista feita aí com Marcos Pantaleão, o atleta da nossa cidade. Nós vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta.
Vamos conversar hoje sobre dengue. A dengue ela é causada pelo mosquito Aedes aegypti, que ele prolifera em água parada. Existem trabalhos que demonstram que 80% dos criadores estão no interior das residências. Por mais difícil que seja a gente entender isso, mas esses criadouros são nada mais do que uma grande inteligência do mosquito. O mosquito não vai querer morar fora da casa das pessoas, mesmo porque o mosquito tem que chupar sangue. Então, como as pessoas vivem dentro de casa, ele vai dar um jeito de achar um criadouro no interior de sua residência. A tendência futura é nós já começarmos a ter um alto índice de febre hemorrágica dengue, casos graves de dengue e óbitos, mesmo porque essa população já está sendo repetidamente exposta ao vírus da dengue. E a segunda vez que se pega a dengue, a chance de você ter um quadro hemorrágico ele é muito maior. É de fundamental importância que o cidadão possa estar realizando um combate no interior de suas residências, né? Dando sequência ao programa Interação Comunitária, vamos conferir a entrevista feita pelo repórter de Interação Comunitária, Rafael de Paula, com Marcos Pantaleão, nosso atleta da cidade de Bauru. Boxe, para alguns, sinônimo de riqueza e fama. Para outros, selvageria em cima do ringue. Para quem conhece, para quem treina, é sinônimo de condicionamento físico. Hoje, aqui no programa Interação Comunitária, vamos falar sobre a nobre arte. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Quais são suas principais referências, os principais lutadores que te influenciaram no pugilismo? Pela idade que eu comecei já tarde, né, com 22 anos, eu me espelhava muito em George Foreman, né, que um excelente lutador, um exímio lutador, que foi campeão aos 20 anos de idade e voltou a ser campeão com 42, 43 anos, salvo engano. Então eu me espelhava muito nele. Mas admiro muito Muhammad Ali, Acelino Popó Freitas, que é amigo nosso, né? O Adilson Maguila, o nosso peso pesado, grande peso pesado que o Brasil já teve, Éder Joffre, Miguel de Oliveira, que é aqui da nossa região, né? Então são vários lutadores que me espelhei e me influenciou na carreira, na ocasião. Em relação a crianças, aos pais que têm filho muito hiperativo, você recomenda o boxe para essas crianças? Com certeza, recomendo sim. Inclusive nós temos aqui na Toca do Leão, nós temos crianças aqui. Por quê? Uma coisa tem que ficar claro, boxe, competição é uma coisa e boxe, fitness é outra coisa. Competição, você vai entrar, você vai bater, você vai apanhar. Fitness, você vai extravasar, você vai gastar energia. A gente tem o boxe recreativo, né, que é tempo de reação. Você joga uma bolinha no chão para a criança pegar, entendeu? E você vai trabalhando a disciplina, o comportamento da criança. A criança, muitas vezes, a hiperativa principalmente, ela não te ouve muito. Então, faz isso. Não, peraí. Tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai poder fazer aquilo. Então, o boxe disciplina e educa. E eu recomendo sim, boxe para criança sim. Em relação ao investimento, existe dificuldade para você conseguir captar investimentos, tanto do poder público quanto do poder privado? Sim, hoje é complicado em se captar recurso,
porque, de certa forma, o poder público e o privado não vê o esporte, não só o boxe, mas como o esporte em geral, como complemento da educação, né? Porque o esporte, ele educa e disciplina. Hoje você vê na sala de aula criança batendo em professor, né? Uma violência tremenda. E o aluno que está envolvido num projeto social, desportivo, raramente ele vai estar envolvido nesse tipo de coisa. Então, o poder público hoje, ele até algumas entidades, alguns até tentam fazer alguma coisa, mas está complicado. Nós aqui em Bauru ainda não temos nada acertado com a administração local, né? Conversa de bastidor. E pode ser que daqui a algum tempo a gente comece a receber algum recurso da Prefeitura de Bauru. Agora, quanto à iniciativa privada, nós não temos nada de ninguém. Inclusive, até gostaria de fazer um apelo aí a você, empresário, que está vendo o Interação Comunitária, que nos procure para conhecer o nosso projeto. Nós temos um projeto social aqui na academia que está parado, tá? Porque projeto social não pode se ter custo. Então nós estamos parados por falta de recursos. E venha conhecer os nossos atletas, conhecer a nossa história, para de repente patrocinar um deles, adotar um atleta nosso, para custear a viagem, competição. E palestras também a gente pode estar mandando na sua empresa, porque boxe não é só luta, nós temos um histórico, uma história de vida por trás disso. Cada lutador que hoje está aqui tem uma história diferenciada, mas nós estamos aí na expectativa de conseguir alguma coisa com você que está me assistindo agora. Agora, quanto ao governo municipal, a gente já conversou, não tem nada definido ainda, mas acredito que daqui mais alguns dias a gente já vai ter uma boa notícia aí para a Toca do Leão. Quem quiser conhecer os Leões do Ringue, quem quiser vir treinar com os Leões do Ringue, como pode fazer? Pode procurar a gente aqui na Avenida Rodrigues Alves, 1128. Também temos a entrada pela Rua André Padilha Sobrinho, número 115. E é só procurar o professor Tiago, que vai estar aqui, ele está muito mais presente do que eu fico mais na parte burocrática. Aqui ele só vai ter aula com o campeão, vai ter aula com o professor Tiago, que é campeão, vai ter aula com o Jefferson, que é campeão também, e vai ter aula com a professora Mayra, que também é campeã. E temos o nosso telefone, que é 3214-7152, e estamos à disposição. O pessoal pode vir, conhecer, fazer uma aula sem compromisso, para ver se gosta. Gostando, aí faz a matrícula. Já recomendamos que, a princípio, numa primeira aula, não precisa trazer nada. Nós temos aí as luvas de uso coletivo para uma primeira aula. Depois que fez a matrícula, a gente pede para cada um estar adquirindo sua luva, porque luva de uso coletivo, você sabe como é que é, né? Não é muito legal de estar se usando direto. Mas estamos aí à disposição aqui na Rodrigues Alves, 1128. E agora, aqui no Interação Comunitária, vamos com um grande lutador, com um grande campeão aqui da equipe Leões do Ringue, Thiago Idelfonso. Thiago, você está com uma medalha. Essa medalha foi a última que você ganhou aí, né? Isso, essa medalha foi a medalha de prata de 2013, primeira do torneio que eu participei, e fui medalha de prata lutando a final com um atleta da seleção brasileira. Você já foi vice-campeão da Forja dos Campeões. O que seria esse torneio e qual que é a importância dele para o boxe nacional? Olha, a Forja de Campeões é um dos torneios mais tradicionais do boxe brasileiro. Esse ano faz 72 anos que existe a Forja de Campeões. Ela revelou atletas como o Éder Joffre, Maguila, Acelino Popó Freitas, o Sertão e tantos outros atletas que representam muito bem o Brasil hoje e representaram muito bem o Brasil também na época deles. E é um torneio de muita importância porque é um torneio que, como o nome diz, forja os atletas. É um torneio de preparação para que o atleta, a partir dele, seja um grande profissional, um grande atleta do boxe brasileiro. Mesmo com tantos títulos, mesmo com tanto referencial e tanto talento, você teve que chegar a abandonar o boxe. Isso, eu
infelizmente, por falta de patrocínio, de ajuda de custo, a gente tem que trabalhar, né? Tem que sustentar a família e por um tempo eu fiquei afastado do boxe. Eu fui vice-campeão da Ford de Campeões, depois me afastei para trabalhar, porque eu não tinha condição de treinar e trabalhar, porque a gente enfrenta atletas que só treinam, e inclusive o último que eu enfrentei era a seleção brasileira, um atleta que recebe para treinar, e infelizmente a gente ainda não tem esse recurso, então às vezes a gente tem que trabalhar e deixar de treinar e deixar de participar, e infelizmente a realidade é essa. O Brasil é chamado de país do futebol e parece que só investe no futebol. Qualquer esporte diferente deste, o atleta tem que se fazer antes de conseguir patrocínio e muitas vezes, como no seu caso, mesmo demonstrando talento, não consegue. Muitas vezes, e conheço bastante atletas assim. Eu, por exemplo, fui vice-campeão da Ford de Campeões, fui campeão da Copa Rudo, campeão do Grand Prix, campeão dos Jogos Abertos, medalha de bronze no Campeonato Paulista, vice-campeão da Copa Rudo novamente. E tenho mais atletas aqui na equipe que conquistaram títulos também. O nosso professor Marcos Pantaleão também conquistou títulos na época dele. Mesmo assim, não conseguimos apoio e, infelizmente, o Brasil tende a se voltar somente para o futebol. Isso é muito triste, porque existem não só no boxe, mas em outras modalidades, muita gente de talento que pode representar, principalmente nas Olimpíadas, o nosso país muito bem, que infelizmente são talentos desperdiçados, né? Thiago, obrigado pela entrevista e está aqui o nosso apoio, a nossa torcida para que você consiga angariar mais medalhas para Bauru, mais títulos para o boxe bauruense. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar mostrando nosso trabalho, mostrando a nossa luta dentro e fora dos ringues, e espero estar representando bem não só a nossa equipe, mas como o nosso povo bauruense também. Eu sou Rafael de Paula para o programa Interação Comunitária. Muito bem, Interação Comunitária está chegando ao final. Aguardo você no próximo programa. Yo, everybody come on, if you with it, come on, if you ready, come on, if you want it, come on, bring it on, come along, come on, STYLES beyond, yo, everybody come on, if you with it, come on, if you ready, come on, if you want it, come on, bring it on, come along, yo, STYLES beyond. Oh, here it come like a scene in Genesis. Yo, it's like being in a position to get yourself lynched. Attacked with the sick ass 12-inch, the metal blade serenade. Cut by the killer click, what's happening? This is how we took over the Atlas. From the beginning, a known rapper stole the stone cactus. What? Know what the fact is? Galactic arachnids coming with killer venom attachments. Action, the words rip quick, draw fastest. Flash leather attack, medevac in the wounded. Swoop down from 30,000 for troop movements. Rolling with 2 units. Boogie lounge speaker that's banging the true music. Taking a few bruises. In particular group weapon to shoot crews with. Catchable over your suit's blueprint. Now, who know the roots to the new recruit?